Boa tarde, pessoal. Vamos lá fazer o nosso fechamento aqui da semana, os principais destaques. Dia 22 de abril, uma semana que foi muito negativa. Por sinal, o mês todo está sendo bastante negativo para os mercados, principalmente pelo contágio aí vindo dos mercados desenvolvidos em relação à inflação, né? Perspectivas bem negativas e isso está traduzindo nos preços dos ativos de risco, né? Só para ter uma ideia como a gente está aqui no mês, né? A S&P caindo mais ou menos 5,5%. A Nasdaq já está caindo quase 10% e o Ibov aqui não está fugindo. Estava tendo uma diferença grande, ainda continua sendo uma das únicas bolsas positivas no ano, mas bastante também contagiada, afetou inclusive nossa bolsa e vem afetando o nosso câmbio, que dólar hoje inclusive deu uma disparada, tá? Então a nossa bolsa caindo quase 8%, né? E basicamente o resumo do que gerou essa semana bem ruim, esse mês está sendo bem ruim, o mercado que estava vindo precificando 6 possíveis altas de juros dos Estados Unidos já está precificando 9 ajustes na taxa de juros americana, né? Isso, consequentemente, deteriora os valores das empresas, né? Principalmente quando a gente joga o custo de capital para essas companhias e o fluxo descontado a valor presente. Então, o impacto é natural, consequentemente, para as empresas de tecnologia, né? Cripto, em geral, também sofrendo bastante, gerando bastante volatilidade no mercado que continua, tá? Em resumo, o que eu diria? Enquanto não tivermos mais previsibilidade em relação a como que vai ser conduzido esse aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, a gente ainda vai ter que apertar o cinto e vai ter bastante volatilidade, tá? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas há umas 2 semanas eu comentei, né, do que aconteceu com a pandemia, com muitos estímulos por parte dos bancos centrais, taxa de juros muito baixo, né? Isso gerou os juros muito baixo, né? Traz muito capital para os mercados, deixou o mercado muito artificial e quando a gente tira, entre aspas, essa endorfina, o mercado tende a normalizar. E o que acontece? Mais inflação, mais taxa de juros e menos crescimento, né? Muitos já dizendo de uma possível recessão caminhando para o próximo ano e realmente a gente tem que ver como que vai ser conduzido, como que vai ser esse ajuste inflacionário, principalmente lá nos Estados Unidos, tá? Os resultados corporativos também trouxeram bastante emoção. Na semana passada, a gente teve os resultados corporativos dos bancos americanos, né? Acho que o destaque principal ficou para o JP Morgan, não veio com resultado muito bom, né? Claro, principalmente você está tendo menor negócio agora na parte de M&A, de Investment Banking, e isso afeta o resultado do banco, principalmente no curto prazo. Então, os resultados aí bem distintos. A gente vai falar bastante aqui do Netflix, que é o principal destaque aí, que deu um contágio generalizado nas empresas de tecnologia, tá? Parte de câmbio também, acho que essa semana o dólar começou, abriu aí mais ou menos em 4,70, fechou a 4,80. O dólar estava vindo em queda, trabalhando perto dos 4,61, 62, se eu não me engano, ontem fechou a 4,80, tá? Hoje uma alta de quase 4%, principalmente por conta do discurso do Jay Powell ontem lá nos Estados Unidos, que estava o mercado aberto. Ele basicamente disse que não vê nenhum problema em fazer um aumento de taxa de juros na próxima reunião, que o mercado já precificava, não deveria ter tanto impacto, mas teve de meio ponto na taxa de juros, né? O que o mercado, na verdade, precificou é a curva longa, dando uma disparada e afetando o mercado aqui no curto prazo, tá? Venture Capital, acho que uma coisa muito importante aqui de falar foi o movimento da XP, que anunciou que está criando uma plataforma aí para negociação no secundário de cotas de fundo de Private Equity, também Venture Capital, né? Isso é muito interessante aqui para a gente que trabalha com Venture Capital. Normalmente os fundos, eles são menos líquidos, né? Porque você investe numa fase bem anterior a um possível IPO dessas companhias e, claro, você tende a ter uma liquidez mais esticada para ter o prazo para essas empresas crescerem. E o movimento da XP, que deve também caminhar para outros players fazerem o mesmo movimento, é criar uma plataforma onde os investidores possam negociar suas cotas antes do prazo de liquidação, deixa o mercado muito mais atrativo. A gente é extremamente otimista com o mercado de Venture Capital aqui no Brasil, tem um horizonte gigantesco de crescimento, né? Pegando o gancho de Venture Capital também para o mercado de cripto, um dado bastante interessante que saiu no primeiro trimestre do ano, o Venture Capital global, os investimentos, né, globais em companhias de Venture Capital caiu em torno de 26%, enquanto que para o funding, né, para o setor de cripto aumentou
13%, né? O que eu estou querendo dizer com isso é o tamanho da oportunidade que a gente ainda vê para o mercado de cripto, olhando, claro, para o longo prazo, né? O curto prazo, ainda a gente vê um impacto negativo muito grande, porque cripto acaba sendo considerado uma classe de ativos de maior risco, consequentemente acaba tendo uma correlação maior, tanto com a Nasdaq quanto com a S&P, com ações em geral, né? Essa correlação entre esses ativos aumentou muito, justamente por essa alocação considerada também de risco. O que a gente vê quando o mercado dá uma normalizada? A cripto tende a andar e tende a andar bem, tá? Claro, principalmente projetos aí que a gente considera com bastante fundamento. Em termos de resultado, vale, claro, destacar o resultado do Netflix. Acho que só para deixar claro aqui, a gente que tem Disney na carteira há bastante tempo, o Disney está caindo quase 32% aí no ano, também um pouco contagiado por Netflix, mas basicamente o que aconteceu com o Netflix, caiu 35% na terça-feira, né, que foi o dia do resultado, e basicamente começa a competição a afetar diretamente o número de usuários e, claro, o resultado financeiro e a perspectiva futuro do Netflix, né? A gente não tem Netflix na carteira, a gente também não monitora muito de perto, porque qual a nossa jogada para a Netflix, né? Primeiro, acho que é uma empresa que depende unicamente de uma fonte de receita, e também o grande problema de Netflix é que ela era isolada no streaming global, né? E quando ela era isolada, ela podia ditar preço, tinha um crescimento muito, muito elevado, mas quando o mercado abriu, e cá entre nós, streaming propriamente está virando quase que uma commodity, né? Não tem aquele valor muito agregado por trás, acaba complicando, porque entraram outros players, Disney, HBO, a lista é realmente gigantesca, e só tem um perdedor nesse jogo quando entra de mais players, era justamente Netflix, que já está extremamente consolidado e acaba perdendo usuário e poder também de colocar preço. Lembrando que Netflix é um dos mais caros quando a gente vai fazer a contratação, não só a nível Brasil, mas a nível global. Então, Netflix vai ter que se reinventar. Não gosto muito da tese, eu acho que por mais falta de previsibilidade do que qualquer coisa. A gente prefere aqui ter Disney, que o streaming é apenas um play dentro da empresa, e também a Amazon, que o Prime é basicamente para agregar valor para os seus usuários, então para a gente acaba não fazendo sentido, apesar de ser uma excelente empresa, né? A Tesla também foi um destaque positivo na quarta-feira, soltou resultado muito forte, né? Acima das expectativas, acabou tendo um impacto aí no aftermarket, subindo quase 10%, mas o dia ontem e hoje foi bem ruim para os mercados, acabou minando esse resultado positivo de Tesla. Acho que o único ponto de Tesla que está no nosso radar, não no fundo, por uma questão puramente de preço. Acho uma empresa de altíssima qualidade, mas o preço muito salgado para você ter um nível de convicção e fazer um investimento pensando a longo prazo, tá? Falando aqui do fundo, né, o Pascal, os destaques positivos da semana, em primeiro lugar foi o BTG Pactual, subiu quase 4,5%, a gente ainda vê uma avenida bastante interessante de crescimento para o BTG, né, com esse play financeiro aqui no Brasil, a gente julga não o mais barato, mas sem sombra de dúvidas, o de maior qualidade e um dos maiores beneficiados, assim como a XP, nesse mercado de finanças voltado para o digital, né? Então tem avenida interessante de crescimento. Trade Desk, né, que subiu 3,3% aí na semana. O destaque para Trade Desk, na verdade, foi que vinha apanhando demais, inclusive hoje apanhou, mas ela acabou subindo na semana justamente pelo resultado do Netflix, né? Porque como o Netflix anunciou que deve caminhar para uma assinatura muito mais barata, mas com propaganda, né, com advertising, a Trade Desk, que é o principal player voltado para esse mundo imersivo e conectado, acabou sendo bastante beneficiado quando o Netflix anunciou isso, né? E por último, Microsoft, que na verdade ficou quase no 0-0 aí na semana. Eu acho que das Big Techs aí, Microsoft, Amazon, até a Apple com quedas recentes, está bastante interessante, muita oportunidade aí quando a gente olha o longo prazo. Na ponta negativa, a Square, né, Block, na verdade, caiu 11%, acho que muito impactado aí esses plays de crescimento mais acelerado por conta da fala ontem do Jay Powell, né? Assim como o Facebook, que é o mais 10%, mas com aviso, concordamos com o relatório aí que saiu do Goldman Sachs, uma das melhores oportunidades das grandes empresas de tecnologia, principalmente por tudo que estão investindo na questão do metaverso. Lembrando que um dos grandes impactos no resultado do lado negativo que o mercado identificou foi gasto na parte do Facebook com o metaverso, que ainda
obviamente não gera nenhum retorno, mas a gente que tem um play de longo prazo acha muito, muito interessante. E Unity aí, que também, assim como o Block, né, empresa de altíssimo crescimento, acabou sofrendo bastante no preço agora. Para finalizar, o que eu tenho para dizer, de novo, é a melhor oportunidade que a gente vê para o mercado de tecnologia nos últimos 14 anos, tá? Desde 2008 eu não vejo tamanha oportunidade de investimento quando a gente olha o longo prazo, tá? O único lado que eu vejo ruim que pessoa física acaba perdendo essas oportunidades, tá num dado que saiu do Brasil, né? É o 8º mês seguido que está tendo saída dos fundos de ações brasileiros, né? O investidor migrando para renda fixa enquanto deveria estar aproveitando essas oportunidades que está tendo no curto prazo de entrada. Ou seja, investir sempre e visando o longo prazo. Beleza? É isso. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Abraço!